Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações que são de interesse do setor pecuário. O Pecuária e Mercado está sendo exibido pela TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site e também pelo YouTube oficial do Notícias Agrícolas. E você que nos acompanha já sabe, o chat está aberto para sua participação, tanto no YouTube quanto no site. Não deixe de participar, tire suas dúvidas, enfim, faça aí os seus questionamentos junto aos nossos convidados. Nesta terça-feira, 25 de março, vamos falar do mercado do boi e o comportamento dos preços para essa semana. No quadro Pecuária Leiteira, destaque para os preços do leite e uma análise sobre as importações. Importações de leite em pó que seguem prejudicando aí a pecuária. E hoje é dia de demanda em foco. Vamos analisar as exportações brasileiras e avaliar os resultados da missão brasileira lá no Japão. E a gente já começa o programa de hoje com o Mercado do Dia. Roda a vinheta. E para analisar esse mercado com a gente, o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. O Douglas que está de olho nas variações de preços, variações que estão contidas aí, pelo menos nas últimas semanas. Algumas altas já foram verificadas, mas nada que mude muito o patamar de preços da arroba do boi gordo. Mas, aparentemente, a gente tem um mercado mais firme, mais sustentado aí para os preços da arroba. Será que vem alta por aí? Então, perguntas para o Douglas Coelho. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui nos ajudando a entender o mercado. Qual que é a análise que dá para fazer do mercado e principalmente o que esperar em termos de preços para essa semana, Douglas? Olá, Alessandra, os amigos de Notícias Agrícolas, tem sustentado, né, tem tido poucas variações nos últimos dias, enquanto o mercado futuro está muito mais alvoroçado, tem muito mais volatilidade, né, comparativamente com o mercado físico. O que a gente vê aqui em que alguns estados, como Goiás, as escalas estão um pouco mais apertadas. Mato Grosso do Sul também, a indústria acabou pagando um pouco mais. Mato Grosso do Sul, as terras de pecuária aí foram invadidas nos últimos anos, né? Cada vez mais há outras culturas, as áreas de pecuária estão menores, né? Isso também cria um cenário aí de escassez de animais prontos, né? O confinamento lá talvez não seja tão presente quanto em outros estados, como Goiás e São Paulo. E aqui em São Paulo a gente viu na semana passada negócios ao redor aí de 310, 315 pontualmente. Essa semana o fluxo de negócios começou bem calmo, mas sim, o mercado praticamente de lado, um pouco mais sustentado, né? A gente teve meados de mês sem uma pressão contundente na carne, os estoques um pouco mais enxutos com preços estáveis, e exportações, por mais que os últimos dados mostrem uma ligeira desaceleração da terceira semana em relação à segunda semana de março, possivelmente esse mês ainda deve ser um mês construtivo em relação a volumes, né? O que a gente tem seria um crescimento na casa de 30% a 32% em relação a março de 2024. Ô Douglas, mas olhando então dessa perspectiva, né, de ver o mercado firme e principalmente de ter aí pela frente uma aproximação, né, do início de mês, que é uma tradicional, um tradicional período de demanda aí, dá para pensar em reação de preços da arroba? A gente tem visto que têm sido bem tímidas, né? De um lado, a gente tem a exportação que está drenando boa parte da produção. A gente viu que não houve pressão de baixa contundente em nenhum momento em janeiro, fevereiro. A gente está findando março agora sem uma pressão de baixa contundente também. Então, isso cria um suporte bem claro, bem nítido, aí na casa de 300, de 305 aqui em São Paulo. Né? Quando a gente olha as demais commodities, né, não só aqui no Brasil, mas mundo afora também, existe uma cama de sustentação. Né? A inflação tem sido uma preocupação. E o boi não foge disso. Então, possivelmente, no início do mês pode ter algum respiro, mas com a demanda doméstica, ela não está tão forte quanto as exportações, pelo contrário, né? Com a inflação alta, a renda disponível da população está um pouco mais curta, os juros estão altos, né? A gente vê que, de um lado, né, o Banco Central aumenta os juros, foi para 14,25, possivelmente vai para
15,25 ainda esse ano. Do outro lado, o governo abre a mão com incentivos que poderiam liberar mais financeiro para a economia, né? Então, acelera de um lado, mas por outro lado pisa no freio, né? Então, isso deixa a demanda doméstica ali com um pouco mais de dúvida. Possivelmente, se esse financeiro for destinado à população, há um consumo aí rápido, direto, né? Esse dinheiro vira vestuário, vira alimento, né? Mas logo em sequência a gente pode ter um baque aí também na questão de demanda. Mas tudo que indica nesse momento é que a gente tem uma exportação muito forte, a demanda doméstica está patinando, né? Mas o fato dos preços no atacado não terem tido uma pressão relevante em março mostra, assim, possivelmente a gente pode ter uma virada de mês um pouco mais construtiva, que é quando o período dá um alívio sobre os preços, né? Olhando do ponto de vista dos frigoríficos, você sente alguma preocupação deles na tentativa aí de buscar animais e de recompor escalas, Douglas? Sim, sim. Como a gente comentou, em Goiás as escalas estão relativamente mais apertadas em relação aos estados vizinhos. Em Mato Grosso do Sul, até pela dinâmica ali de pastagens, áreas arrendadas para outras culturas, né? A pecuária está sob pressão ali, então ó, o rebanho relativamente terminado, pronto para o abate também, um pouco mais restrito, a gente tem visto preços maiores. Aqui em São Paulo, as escalas de abate não tiveram grandes evoluções, a gente vê a maioria para o dia 2, 3, 4 de abril, e quem tem alguma necessidade imediata vai sim buscar os 315, enquanto boa parte dos preços de balcão está ao redor de 310. Mas lembrando que no final da semana passada, entre meados e no final da semana passada, esses 310 não fizeram verão, né? Ou seja, houve dificuldade de compra na casa de 310. Vamos ver como vai desenrolar durante essa semana, mas é possível que essa dificuldade continue. Ou seja, quem precisa recompor escalas está tendo que pagar mais. Agora, o que está acontecendo com a oferta, na sua opinião, Douglas? Não tem oferta disponível ou é uma estratégia aí do pecuarista nesse momento de segurar os animais para tentar melhorar essa cotação, hein? Eu acredito que há oferta, quando a gente olha a oferta de fêmeas, o abate geral, publicado pelo CIF também, que, que houve um grande montante, né? A oferta, só que a indústria também está pisando no acelerador, né? A gente começou janeiro já exportando um volume muito grande, fevereiro também um volume muito grande. Se a gente for projetar esse volume exportado até agora, no finalzinho de março, a gente tem uns últimos dias aí, projetaria 220 mil toneladas, né? O consumo doméstico da minha população, querendo ou não, colabora bastante, então está tendo oferta, mas essa oferta está sendo absorvida, né? E isso nos faz questionar, se em janeiro, fevereiro e março, que tem mais abate de fêmeas, que a boiada de pasto é presente e massiva no mercado, né? Obviamente ela vai se estender até o final de maio, que é quando é a desova desses animais de safra, né? Não for o suficiente para pressionar o preço, como será no segundo semestre? Um segundo semestre em que a gente vê uma possível guerra comercial, né? Tem a guerra tecnológica, Estados Unidos, China, último mandato do Trump, querendo ou não, quando a gente olha para essa fotografia, trouxe sim uma cama de sustentação para soft commodities como um todo, né? Boi gordo, soja, milho, trigo, etanol, né? E a gente tem também o pico das exportações que acontecem aí, naturalmente em outubro, novembro. Então, liga um sinal amarelo. Se nesses 3 primeiros meses do ano a gente começou tão forte assim, caso não haja nenhum fator externo, desabilitação de plantas, bate na madeira, questão sanitária, como a gente já teve alguns sustos anos anteriores, né? Como será o segundo semestre? Então, traz um ambiente construtivo, sim, quando a gente olha para o segundo semestre, principalmente pensando em exportações, né? Estados Unidos, que é um grande exportador, mas também é um grande importador e produtor de carne bovina, passa por um momento de enxugamento, de rebanho, de situação mais complicada. Eles tiveram também gripe aviária, então a crise do ovo não estende só o ovo, a proteína do ovo, né? A proteína bovina lá está mais escassa, a oferta está mais restrita, né? O mundo está short em carne. Então, possivelmente, os preços da carne devem continuar atrativos. Talvez a indústria pise no acelerador vendo esse cenário adiante. Bom, então temos dois cenários distintos. Um cenário ainda para o primeiro semestre que
tende a ser firme, com algumas oscilações ou pressões aí podendo acontecer por conta do final de safra, mas para o segundo semestre uma boa perspectiva aí de preços e daí sim a gente vai ver preços diferenciados acontecendo, Douglas? Qual que é a expectativa de vocês aí na Radar? Podemos ver preços melhores, preços maiores, sim. Acho que setembro, agosto e outubro de 2024 foi uma pitada disso, né? Se a gente for puxar numa linha de preços aí de junho até setembro, o preço da arroba patinou, mas a gente teve uma seca severa e o confinamento não foi suficiente para atender a demanda dos abates para exportação e a demanda dos abates para o mercado interno. Então, de setembro, outubro adiante, a arroba deslanchou muito rápido, né? Então, esses ajustes mercadológicos acontecem dia a dia. A gente costuma dizer aqui que cada capítulo é um capítulo novo, um capítulo diferente. E, possivelmente, a gente pode olhar algo nesse sentido para 2025 também. Nesse momento, a gente tem tido preços praticamente estáveis, com pouca oscilação. O mercado futuro oscilando um pouco mais, isso é ótimo, porque o pecuarista que não tem alguma proteção ou não olhou para esse mercado de ferramentas como deveria ter olhado, olha janelas agora que cabem para ele fazer uma proteção de preços pagando pouco, né? E possivelmente no segundo semestre, caso a gente tenha essa relação oferta-demanda mantida sem nenhum fator externo, a coisa pode deslanchar. Vamos entender então melhor essas ferramentas, Douglas, quando você fala da proteção, o que, que ele tem que ficar atento aí nesse momento? Bom, basicamente, as ferramentas de proteção de preço vieram para democratizar essa questão de risco de mercado, né? Vamos colocar aí que a partir de 2008, 2009, grandes frigoríficos surgiram no Brasil. Isso é ótimo, mostra a profissionalização do setor como um todo, mas é necessário que o pecuarista também se profissionalize para se manter ativo, com boas margens, e caso ele queira passar a atividade para o filho, para o neto, principalmente manter essa atividade firme, né? Então, o pecuarista olha para a B3, hoje com uma internet, um celular e uma linha telefônica você consegue ter contato com um assessor que tem experiência, que já viveu alguns ciclos de mercado e poder fazer uma proteção, né? Dando um mero exemplo, explicando, isso não é uma recomendação, né? Um seguro de preço mínimo, que tem um jargão de put no mercado financeiro. O mercado futuro da B3 dando alguns galeios de alta, o pecuarista consegue ligar para o seu assessor de confiança e fazer um seguro de preço mínimo daqui 2, 3, 4 meses para abater esse animal, gastando aí ao redor de 1,5% do valor da arroba, né? Acho que isso faz sentido financeiramente, livra o pecuarista desse risco de mercado, o pecuarista que incorre tantos riscos, né? Risco sanitário, risco ambiental, né? O próprio risco jurídico, dependendo de como ele leva essa questão da fazenda dele. Então, ele incorre tantos riscos, por que não minimizar esse risco de mercado que hoje em dia está tão acessível, tão fácil e gastando pouco? Gasta 1%, 1,5% do valor do sua arroba, embute no seu custo de produção e coloca a cabeça no travesseiro relativamente melhor aí. Foca no que o produtor sabe fazer de melhor, que é produzir carne bovina de qualidade. E só explicando aí essa ferramenta, quando ele faz essa proteção, ele garante ali o mínimo de preço. Se o mercado cai, ele recebe a diferença, certo, Douglas? Se o mercado Exato. sobe, ele perde o prêmio que ele utilizou ali, mas ele vende o boi dele no mercado pelo preço que está sendo praticado, né? Perfeito, exatamente. Seu exemplo foi ótimo. Eu também daria um exemplo de uma caminhonete, né? Que é algo que está na realidade do pecuarista, de quem está ali na fazenda do dia a dia. Vamos dar um exemplo que ele comprou uma caminhonete na pandemia, vamos dar um exemplo, né? E ele quer fazer o seguro de preço mínimo dessa caminhonete. Então ele paga o valor ali para ter o seguro, só que deu o período que ele usou essa caminhonete, né? Ele não usou em nenhum momento, ele não arranhou, ele não bateu, não teve nenhum problema com essa caminhonete. Na hora de vender essa caminhonete, o preço dela subiu. Se ele comprou na pandemia e está vendendo agora, possivelmente o preço deve ter subido. Então ele vende mais caro essa caminhonete. Só que, caso ele tenha batido ou tenha tido uma avaria, ele tem esse seguro na mão. Aí ele passa a mão no telefone do seu assessor e falou: Douglas, ó, Radar Investimentos, eu tenho um seguro com você aqui de X mil reais, vamos acionar. Ele aciona. No caso do boi, se essa arroba caiu, né, ele recebe menos no fisco, mas essa diferença do preço do fisco, o preço ele travou, ele consegue receber na conta que ele tem ativa na B3.
Show de bola! Douglas Coelho, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, participando com a gente, trazendo informações do mercado e principalmente trazendo essas ferramentas como opção para o produtor de se proteger, principalmente das oscilações de preços. Volte sempre, meu amigo, sempre bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais. Valeu, Douglas. Bom, vamos rapidamente aos indicadores. Fechamento de ontem dos principais indicadores de preços do boi gordo, começando aí pela Datagro, R$ 311,41. Datagro, que é o indicador que é usado como referência lá na B3 para o mercado futuro. O indicador da Datagro ontem teve uma queda, 0,14%. AgroBrasil, 322,34. AgroBrasil registrou uma elevação de 0,2%. Scott Consultoria manteve os R$ 313 preços praticados, lembrando sempre nas praças paulistas. E o CPEA teve uma variação pequena, dá para dizer que foi praticamente estável aí, R$ 312,75, uma alta de 0,05%. São os números dos indicadores, principais indicadores hoje que medem o preço da arroba no Brasil. Vamos ver também o andamento do mercado futuro, lá na B3. Acompanha comigo na tela. Mercado para março, 314,15, uma correção aí de 0,18%. Março já está chegando no seu fim. Contrato março encerra agora no final do mês. O abril, R$ 318,80. Abril está aí recuando 0,27%, mas olha o maio, R$ 319, uma alta de 0,05%, e o junho, R$ 319,60, uma alta de 0,09%. Muito bem, esses são os preços no mercado futuro lá na B3. Agora a gente vai falar de uma situação muito importante, que são as exportações brasileiras. Os números de exportação de carne bovina em março estão avançando. Em 3 semanas foram exportadas 163 mil toneladas. No ano anterior, todo o mês de março exportou 166 mil toneladas em 20 dias, média diária de 12.500 toneladas, uma alta de 51% quando a gente compara com as 8.300 toneladas do ano passado. Preços médios também subindo quase 8%, 4.900 dólares por tonelada em 3 semanas. Mas se por um lado o volume de exportação da carne bovina está crescendo, a tão esperada abertura do mercado japonês parece que não vai acontecer, mesmo com uma missão brasileira por lá. Vamos ver primeiro uma entrevista com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que falou aos jornalistas direto lá do Japão. Vamos ver o que ele disse. Esse processo, só para você ter uma noção, ele figura há 22 anos a tentativa brasileira de abrir esse mercado. O último protocolo, já estamos com 5 anos dele na elaboração, desde 2019, do 5º para o 6º ano já que esse protocolo está sendo analisado. Então, avançou bastante e nós queremos que no documento oficial que saia dessa visita internacional estabelecidos os últimos passos para que a gente possa ter, ainda no governo do presidente Lula, esses mercados abertos. O Brasil é extremamente competitivo pela questão sanitária, mas também pela questão comercial. Veja que uma tonelada de carne bovina aqui no Japão vale em torno de 8 mil dólares. E o Brasil, por exemplo, exporta para vários países do mundo, 157 países do mundo, uma média entre 5,5, 5 mil e 5.500 dólares por tonelada. Então, há um risco de que o Brasil, na sua agressividade de mercado, possa tirar competitividade dos produtores locais. Mas todos os países que abriram os mercados para as proteínas brasileiras tiveram uma estabilidade, principalmente inflacionária, no preço dos alimentos, com a qualidade dos produtos, e é isso que nós estamos tentando demonstrar. Muito bem, está no ar então o quadro Demanda em Foco. E o nosso convidado para analisarmos as exportações e também os resultados dessa missão lá no Japão é o Ladislau Bois. O Ladislau é presidente do Sicadergs, Sindicato das Indústrias de Carne e Derivados lá do Rio Grande do Sul.
Ladislau, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho desse mercado de exportação e principalmente entender um pouquinho mais da importância, né, da participação do Japão aí nesse mercado. A gente acabou de ouvir, Ladislau, a fala do ministro em relação aí ao Japão. É um mercado que o Brasil já vem negociando há mais de 20 anos, segundo o ministro. É um mercado duro aí da gente conseguir. E a gente tinha uma grande expectativa de que com essa missão lá no Japão, essa situação pudesse se reverter. Mas o que me parece é que foi mais uma vez postergada essa decisão da exportação, da exportação de carne lá para o Japão. Qual que é a sua percepção, obviamente, dessa situação? E o ministro também explicou que é mais uma questão de proteção do mercado interno por conta da competitividade da carne brasileira. O que você está vendo aí, principalmente a sua sensação em relação a essa missão? Dá para a gente se sentir frustrado com os resultados, Ladislau? Seja bem-vindo, meu caro. Para exportação para o Japão, então precisaríamos primeiramente abrir esse mercado, receber uma missão do Japão aqui, depois habilitarmos as plantas para daí sim podermos fazer essa exportação, e isso tem um tempo de maturação, só que a gente viu aí que infelizmente já com o Japão não é algo desse momento, mas se tinha uma expectativa muito grande que isso fosse abrir o mercado, mas infelizmente a gente vê que os trâmites vão andar numa velocidade não tanto quanto a gente gostaria que fosse. O ministro diz, inclusive, na própria entrevista dele, que espera que aconteça ainda no mandato do presidente Lula. Ou seja, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, pelo jeito aí, né, Ladislau? A gente sabe que esses acordos, eles sempre têm um trâmite um tanto quanto demorado. Só que a expectativa sempre que a gente tem como indústria, até mesmo o produtor também, porque é um mercado extremamente importante, e hoje a gente vê, fazendo uma análise em números, a gente vê que o consumo interno, ele em alguns momentos tem caído, tem diminuído, e que os volumes de abate têm sido puxados principalmente pela exportação. Isso falando a nível Brasil. Fazendo isso, uma observação a nível aqui do Rio Grande do Sul, que é a nossa, onde a gente mais tem as informações aqui internas. Se a gente for ver os nossos abates aí de 2024, comparando com 23, os nossos abates diminuíram quase 5%. Claro que ocasionado por muitas situações, mas aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, a nossa participação no mercado de exportação ele é bastante baixo, apenas em torno de 10% daquilo que nós produzimos aqui de carne bovina é destinado à exportação. Até mesmo porque o Rio Grande do Sul tem a característica de trabalhar mais com produtos de qualidade, de valor agregado, e não sermos tão competitivos com relação a commodity. Então, isso também acaba trazendo esse resultado aí baixo nas exportações. E o Japão seria um mercado interessante para vocês dentro dessa perspectiva de compra dos japoneses. Eles optam por essa carne especial, essa carne diferenciada e pagam por ela, né, Ladislau? Exatamente, era a nossa, vamos dizer assim, a nossa expectativa que isso andasse rapidamente, porque a gente sabe que com certeza eles teriam
uma maior procura por produtos diferenciados, né? Que é, vamos dizer assim, o grande mercado aqui do Rio Grande do Sul. Agora, Ladislau, as exportações de uma forma geral, como é que vocês têm acompanhado aí no Rio Grande do Sul e principalmente esses números recentes das exportações, né? Dá para dizer que vai ser um bom ano e dá para colocar o Rio Grande do Sul aí na rota das exportações, visando até uma ampliação de mercado para vocês? A gente precisa trazer alguns fatos aqui para a gente poder, de fato, embasar aquilo que nós iremos falar. 2024 a gente teve uma retração aí de quase 5% nos abates de bovinos aqui no Rio Grande do Sul. Isso já afetado por muitos fatores. Um deles é que a gente vem de períodos de estiagem aí desde 2021, 2022 e 2023. Porém, em 2024, além de um período de estiagem, a gente teve também aquela catástrofe das enchentes no mês de maio de 2024, que fez com que a gente tivesse as pastagens, teve um atraso que ocasionou também o fato da diminuição da oferta de animais gordos, prontos, né, para o abate, e que se a gente for ver os abates aí até o mês de agosto foram muito lentos e houve uma retomada nos abates a partir do mês de setembro do ano passado. O mercado de exportação no Rio Grande do Sul, as indústrias aqui têm se movimentado, têm procurado buscar mercados diferentes, até mesmo porque hoje ele tem sido um tanto quanto atrativo, até mesmo pelo fato da conversão para o dólar, que se torna atrativo, e a gente precisa, sem dúvida nenhuma, aumentar esses nossos volumes de exportação, pois, afinal, produtos de qualidade a gente tem. Não temos uma grande quantidade de produto disponível, mas a gente tem, sim, produtos de qualidade para que a gente atenda esses mercados diferenciados que realmente querem produto diferente e que estão dispostos a pagar alguns preços diferenciados também. Muito bem. Ladislau, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a analisar um pouquinho dessa questão e claro, essa frustração aí, a gente estava torcendo para que o mercado japonês fosse de fato aberto para as carnes brasileiras, mas como você lembrou, tudo tem seu tempo e seu processo e a gente precisa aí se adequar a ele. Muito obrigado e volte sempre, Ladislau. Eu que agradeço o espaço e fico à disposição sempre que os amigos aí houverem alguma necessidade, a gente pode humildemente contribuir. Obrigado a todos aí, um abraço. Grande abraço, até a próxima. Muito bem, vamos falar agora do mercado de leite. O mercado da pecuária de leite vem passando por um dilema já há algum tempo, as importações de leite em pó, e mesmo com um dólar alto, me parece que esse tema ainda preocupa bastante o setor. Está começando agora o Pecuária Leiteira. Muito bem, esse tema é bastante importante e delicado, afinal de contas, a gente vem passando por uma profissionalização aí, obviamente, do setor leiteiro do Brasil. No entanto, algumas concorrências desleais acabam deixando aí o setor à mercê de uma situação bastante complicada. A gente está falando das importações de leite em pó. E quem traz mais detalhes para a gente sobre essa situação é o Jonathan Ma. Está comigo, vice-presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite lá da CNA. Seja bem-vindo, Jonathan. Obrigado por nos ajudar aqui a entender um pouquinho do mercado do leite e principalmente discutir essa questão tão importante que é a das importações. Queria que você contextualizasse para a gente a situação, Jonathan, porque quando a gente olha o dólar e vê um dólar alto, a gente imagina que isso seja um problema aí para as importações, mas me parece que não é isso que está acontecendo, né? Bom dia, Alexander. Como é que tá você? Muito Aliás, bom já boa dia. tarde.
a todos os nossos ouvintes do estúdio do Notícias Agrícolas. Realmente falar sobre essa questão do leite em pó, do leite importado, né, principalmente da Argentina, do Uruguai, do Mercosul, é um fator que está deixando a gente bastante preocupado, não é de agora. Desde 2021 para 2022, a gente viu a curva de importação crescer de modo assim estrondoso, e mesmo com as medidas federais, decretos federal, no caso 11732, que foi adotado em novembro do ano passado e começou a ser validado, em novembro de 2023, começou a valer a partir de fevereiro de 2024, as importações não pararam de crescer e continuam crescendo, viu, Alexander? A notícia é essa. 2024, inclusive, fechamos o ano com um volume importado de 2,23 bilhões de litros de leite, superando 2,16 bilhões de litros de 2023. Aí a pergunta que fica, afinal, o decreto federal ajudou, as medidas estaduais, decretos estaduais também que foram tomados em vários estados para conter a importação também não ajudou, não? O dólar não ajudou? Então, é uma boa pergunta. Pois é, Jonathan. E como é que a gente responde essas perguntas, né? Muito Por que bem. que tudo isso está acontecendo, enfim? Muito bem. Então, eu vou te responder em três etapas essa pergunta, em duas, na verdade. Uma relação à demanda. Por que que as importações continuam, apesar do dólar alto, não é de agora que o dólar está alto, desde o ano passado, né? Claro, esse ano a gente teve um momento bastante elevado, né? Mas mesmo assim, no ano passado, depois do decreto do governo federal, tentando reduzir um pouco essas importações, na verdade, mesmo com o dólar alto, o produto leite em pó importado chega ao Brasil com um preço bem abaixo do praticado no mercado interno brasileiro. Por quê? Aí tem um segundo ponto que é resultado disso. Porque existe já está comprovado pela CNA. Inclusive, a CNA foi a entidade que entrou com o processo de medidas anti-dumping junto ao DECOM, do Ministério da Indústria e Comércio, provando que realmente Argentina e Uruguai estão praticando dumping no leite em pó aqui no Brasil. Isto é, praticando um preço de exportação muito abaixo do preço praticado nos seus mercados internos. E o terceiro fator é a questão da demanda. Mesmo com tanta importação, certo? O consumidor brasileiro conseguiu consumir todo o leite. O leite brasileiro produzido pelos produtores e processado pelos laticínios, e isso vai dar em torno de 24, quase 25 bilhões de litros de leite inspecionado, e mais os 2,2 bilhões de litros, equivalente litros, né, do leite importado na forma de leite em pó, além de queijos. Tudo isso teve o consumo completo no Brasil e mantendo um nível de exportação muito pequeno ainda, provando que o Brasil deu conta de consumir, porque houve realmente uma demanda à altura do Brasil, né? O consumidor brasileiro começou, consumiu mais lácteos e deu conta de consumir toda a produção nacional que está estabilizada há mais de uma década, além da produção importada. Eu me lembro dessa discussão, principalmente no final do ano passado, quando se criou essa lei para ajudar a tentar incentivar a produção brasileira, que não se podia tomar uma atitude mais drástica por conta das regras do Mercosul, enfim, da atuação do Mercosul e da possibilidade de livre negócio aí entre os parceiros do Mercosul. Dá para contradizer essa situação, Jonathan? Como é que vocês estão vendo aí essa situação e até que ponto isso de fato, a entrada desse leite em pó, principalmente como você citou aí do Uruguai e da Argentina, ele está impactando negativamente na produção brasileira, já que você mesmo relatou aí que tem demanda para as duas coisas, né? Aonde que está o prejuízo? Bem, nós temos um prejuízo direto na indústria brasileira. Quando eu falo indústria brasileira, isso envolve os produtores de leite, né, que estão na base de produção, e mais a indústria transformadora, processadora, que são laticínios e as demais indústrias.
O que está acontecendo, Alexandre, é que esse leite importado, né, que a gente trouxe, que é o leite em pó, basicamente, e está aumentando bastante também, queijo, mussarela, ele afeta o mercado brasileiro porque reduz a competitividade em termos de remuneração ao mercado interno do produtor brasileiro, que está estagnado, inclusive levando prejuízo. Em 2024 foi um ano, 2023, principalmente, 2024 começou a ter uma leve recuperação. Estamos começando o ano num momento até bastante razoável em nível de termos de preço ao produtor. No entanto, nós sabemos que o produtor poderia estar recebendo muito melhor, não apenas recebendo para cumprir os altos custos, né, devido ao dólar, aumento do dólar. O custo de produção do leite brasileiro é muito mais elevado do que o custo de produção do leite argentino e do Uruguai. E é por isso que, quando ocorre um dumping, um país consegue exportar a outro, como o Brasil, que importa da Argentina e do Uruguai, com preços totalmente abaixo do praticado no mercado interno. Quando falo praticado, não é pelo produtor, é praticado pela indústria. Então, ele também põe a indústria brasileira em um nível abaixo de competitividade, por razões justas e óbvias, que sabemos que o custo do Brasil é muito mais elevado, não é? E, além disso, nós temos aí todas as restrições de ambientais, fiscais, tributárias, trabalhistas, que oneram muito o nosso leite. E não há como competir com leite importado que chega realmente abaixo dos 30 centavos de dólar aqui no Brasil, ao passo que o valor de remuneração mínima ao produtor brasileiro está na faixa de 40 a 42 centavos de dólar ao produtor. Aí, então, como que consegue processar, pagar o produtor pelo menos 40 centavos para ele sobreviver, ainda processar, colocar no mercado abaixo de 25 centavos, como o leite importado que está chegando ao Brasil. Não Ô, há como competir. É, ficou muito claro na sua fala, Jonathan, que a gente tem aí esse mercado hoje atrapalhando o produtor brasileiro. Mas a gente vê e percebe também que existe um movimento meio que de profissionalização do setor produtivo e principalmente lá na base do produtor brasileiro que está conseguindo se modernizar, usando tecnologia, enfim, melhorando produtividade. Essa é a saída, no final das contas, enquanto, obviamente, a competitividade é uma coisa, né, a se pensar, e principalmente olhando para as importações, mas no futuro, a competitividade da pecuária leiteira brasileira vai fazer a diferença, na sua opinião? Alexander, eu acredito que, sem dúvida alguma, essa palavra competitividade ela é chave para todos os setores, especialmente para o setor da pecuária leiteira, o setor lácteo, né? Onde a competitividade ela reside, ela tem sua base em cima de escala, né? E custo de produção. Nós temos que buscar o mínimo custo de produção e com a máxima escala, porque é um produto que exige escala. E nós não somos, antes de tudo, contra a importação. A importação faz parte do mercado internacional, do livre comércio. Somos muito favoráveis ao mercado com o Mercosul. No entanto, as regras têm que ser mais bem trabalhadas, porque não podemos nos basear numa regra que foi estipulada há quantas décadas já, mais de 20 décadas, há mais de 2 décadas, e ainda está valendo, sendo que o produtor está fazendo o seu dever de casa. Ele aumentou realmente a sua produtividade, o Brasil está aumentando gradativamente a sua produtividade. Hoje estamos produzindo os 25 bilhões de litros de leite inspecionados, com apenas 1.200.000 produtores de leite, sendo que há 10, 15 anos atrás nós éramos mais de 3 milhões de produtores, né? Então, você pode ver que estamos produzindo o mesmo tanto de leite com muito menos produtores, e certamente a indústria, né, a cadeia como um todo está se profissionalizando, cada vez mais profissional, cada vez mais competitiva. Agora, há itens da competitividade que não há como conseguir superar. É aquilo que nós já falamos, que são a questão da que o Brasil exige dos seus produtores, em outros países não existem, que é a questão tributária pesadíssima, a questão ambiental pesadíssima, trabalhista pesadíssima,
E aí não tem como nós fugirmos no custo básico e mínimo necessário. Por isso que nós vimos, e ainda provando que o leite importado está vindo, além do subsídio que houve na Argentina até o final do governo anterior, o Milei sumiu, ele cortou esse subsídio, mas o que acontece é que o leite da Argentina e do Uruguai está vindo abaixo do custo de produção do praticado na Argentina. Não há como competir dessa forma. E isso destrói qualquer competitividade, lição de casa que é feita pelo produtor brasileiro e pela indústria brasileira. É importante a sua colocação porque da porteira para dentro o assunto está sendo tratado com maior eficiência pelo produtor brasileiro. Da porteira para fora a gente tem ainda, né, os entraves que passam por tributo, logística, enfim, é todo o custo Brasil que... E logística também, eu não citei, que é gravíssimo, né? Energia elétrica, Sim. né? Se você falar com um produtor brasileiro, o maior fantasma dele chama-se energia elétrica, né? É um problema seríssimo do país. E é por isso, Alexandre, que nós entramos com esse processo antidumping, porque pelo menos isso nós vamos tentar curar um mal pela raiz, que é uma competitividade totalmente anormal, desleal, desleal literalmente, e isso não pode acontecer. E Né? como é que está esse processo? Só rapidamente para a gente concluir. Esse processo antidumping está correndo no Ministério do Comércio, no DECOM, está seguindo o seu rito processual. Né? Nós entramos com o decreto no ano passado, em julho do ano passado, em junho do ano passado. São 18 meses para que o governo possa, então, avaliar todos os documentos, né? Defesa ampla, com a defesa também dos importadores, dos exportadores, todos os documentos. Então, nós temos até julho do ano que vem para que isso possa ser estudado da maneira correta. E até julho do ano que vem, o governo pode, então, verificar o que foi colocado e ambos os países, então, ver realmente se está ocorrendo dumping, como nós podemos já comprovar. Falta o governo só agora comprovar. A comprovação de dumping superaria, portanto, essa questão da relação de Mercosul, né? Não basta só comprovar. Aí sim, comprovando o dumping, aí sim o governo tem que adotar as medidas, né, para restringir, para corrigir esse mal, corrigir esse problema. Aí entram todas as tarifas, né, para compensar aquilo que está sendo praticado. Aí sim tem o rito normal de um dumping. Muito bem. Jonathan Ma, obrigado pela participação aqui com a gente, mais uma vez no Notícias Agrícolas, sempre pontuando questões importantes e trazendo para a nossa discussão temas que são necessários aí para serem discutidos, principalmente para a modernização e principalmente para a eficiência maior da pecuária brasileira. Volte sempre, Jonathan. Obrigado, Alexander. E acreditamos sempre na pecuária leiteira, que é o caminho do Brasil, é se tornar realmente um dos maiores produtores do mundo, mas garantindo a sobrevivência e o crescimento do nosso produtor brasileiro. É isso aí. Grande abraço, até a próxima. Muito bem, está chegando ao fim mais uma edição do Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Lembrando que o Pecuária e Mercado é transmitido de segunda a sexta-feira aqui pela TV Notícias Agrícolas, a partir das 11h30 da manhã, e você é o nosso convidado. Agora, se você quer participar com a gente, não deixe de mandar sua informação, sua notícia, enfim, os detalhes da pecuária que te interessam e que você quer ver sendo discutido aqui no Notícias Agrícolas e, em especial, no Pecuária e Mercado. Combinado? É só deixar ali nos chats ali de conversa e a gente vai retomando os temas para discussão. Grande abraço para você, nos vemos amanhã. Até lá!